Nasci nesta ilha de São Miguel, descendente de uma das mais antigas famílias dos seus colonizadores, em abril de 1842, tendo, por conseguinte, perfeito 45 anos. Cursei entre 1856 e 1864 a Universidade de Coimbra, sendo por ela bacharel formado em Direito. Confesso, porém, que não foi o estudo do Direito que me interessou e absorveu durante aqueles anos, tendo sido ficando um insignificante legista. O facto importante da minha vida durante aqueles anos, e provavelmente o mais decisivo dela, foi a espécie de revolução intelectual e moral que em mim se deu, ao sair, pobre criança arrancada do viver quase patriarcal de uma província remota e imersa no seu plácido sono histórico, para o meio da irrespeitosa agitação intelectual de um centro onde, mais ou menos, vinham repercutir-se as encontradas correntes do espírito moderno. Varrida num instante toda a minha educação católica e tradicional, caí num estado de dúvida e incerteza, tanto mais pungentes quanto o espírito naturalmente religioso tinha nascido para crer placidamente e obedecer sem esforço a uma regra reconhecida. Achei-me sem direção, estado terrível de espírito, partilhado por mais ou menos quase todos os da minha geração, a primeira em Portugal que saiu decididamente e conscientemente da velha estrada da tradição. Coimbra vivia então numa grande atividade, ou antes num grande tumulto mental. Pelos caminhos de ferro que tinham aberto a península, rompiam cada dia, descendo da França e da Alemanha através da França, torrentes de coisas novas, ideias, sistemas, estéticas, formas, sentimentos, interesses humanitários. Cada manhã trazia a sua revelação como um sol que fosse novo. Era Michelet que surgia, e Hegel, e Vico, e Proudhon, e Hugo, tornado profeta e justiceiro dos reis, e Balzac, com o seu mundo perverso e lânguido, e Goethe, vasto como o universo, e Poe, e Heine, e creio já que Darwin, e quantos outros. Se a isto se juntar a imaginação ardente, com que em excesso me dotara a natureza, o acordar das paixões amorosas próprias da primeira mocidade, a turbulência e a petulância, os fogachos e os abatimentos de um temperamento meridional, mas muita falta de paciência e método, ficará feito o quadro das qualidades e defeitos com que aos 18 anos penetrei no grande mundo do pensamento e da poesia. No meio das caóticas leituras a que então me entregava, devorando com igual voracidade romances e livros de ciências naturais, poetas e publicistas e até teólogos, fiquei definitivamente conquistado pelo germanismo, e se entre os franceses preferia todos Proudhon e Michelet, foi sem dúvida por serem estes dois os que mais se ressentem do espírito de Alain Reno. Li depois muito de Hegel. O hegelianismo foi o ponto de partida das minhas especulações filosóficas, e posso dizer que foi dentro dele que se deu a minha evolução intelectual. Como acomodava eu este culto pelas doutrinas do apologista do Estado prussiano, com o radicalismo e socialismo de Michelet, Quinet e Proudhon. Mistérios da incoerência da mocidade. Estava-se no início da década de 60 do século XIX. Esta mocidade de que fala Antero e a que pertencem também os seus companheiros de geração, o romancista Eça de Queiroz, o professor, poeta e historiador erudito Teófilo Braga, este açoriano como Antero, vivia ansiosamente um desejo de modernidade e progresso. A Coimbra académica e conservadora dizia-lhes pouco. O internacionalismo, o cosmopolitismo, o desejo de justiça social contra todas as formas de tirania, a poesia ao serviço de ideais revolucionários e de cantos épicos da história da humanidade, eis um programa imbuído da sentimentalidade e ardor daquela juventude irrequieta que, pelas velhas ruas de Coimbra, aplicava a praxe e frequentava as tascas tradicionais. Antero era boêmio e rigoroso na praxe. Nos primeiros tempos, ele e alguns amigos chegaram mesmo a ser presos.
Mas o poeta e o filósofo começavam a despontar nesse estudante adolescente que, segundo o testemunho do seu contemporâneo Raimundo Capella, lia tudo ou quase tudo quanto apanhava. Antero era, para Ramalho Ortigão, conforme conta nas farpas, um espírito verdadeiramente enciclopédico. Nos anos de Coimbra, o que contou mais, porém, foi o seu ardor revolucionário e a sua condição de mentor geracional. Eis como o seu amigo Essa o conheceu. Em Coimbra, uma noite macia de abril ou maio, atravessando lentamente com as minhas sebentas na algibeira o largo da feira, avistei sobre as escadarias da Sé Nova, romanticamente batidas pela lua, um homem de pé que improvisava. A sua face, a grenha densa e loura com lampejos fulvos, a barba de um ruivo mais escuro, frisada e aguda à maneira siríaca, reluziam aureoladas. O braço inspirado mergulhava nas alturas como para as revolver. A capa, apenas presa por uma ponta, rojava por trás largamente, negra nas lajes brancas em pregas de imagem. E sentados nos degraus da igreja, outros homens embuçados, sombras imóveis sobre as cantarias claras, escutavam em silêncio e enlevo como discípulos. Deslumbrado, toquei o cotovelo de um camarada que murmurou por entre os lábios abertos de gosto e pasmo: "É o Antero." Era Antero, para quem os aspectos românticos da encantada e fantástica Coimbra eram tão importantes como as suas arrancadas revolucionárias, inspiradas nas leituras de Hegel e Proudhon, como ainda os grandes passeios a pé até ao Bussaco ou à Coria. Antero não era ainda o homem doente e atormentado que viria a sucumbir à sua doença nervosa e à sua tormenta interior aos 49 anos de idade. Mas, no meio dessa alegria coimbrã e juvenil, já uma pontinha de pessimismo despontava, pois, quando ninguém do Reno para cá ainda conhecia Schopenhauer, já o jovem Antero tinha alguns transes de melancolia presenciados pelo seu amigo Essa, já pensava por vezes que o mal maior é ter nascido. Em 1865, publica As Odes Modernas, prontas desde os anos de Coimbra de 1863, cantos revolucionários, poesia voz da revolução. São versos que ele reconhecerá mais tarde modestos, mas cuja ideia de justiça continuou para ele sempre válida. Nesse ano de 1865, e após referências irónicas de Castilho no pós-fácio do poema da Mocidade de Pinheiro Chagas, Antero escreve contra Castilho, aliás, seu velho professor de francês, a célebre carta Bom Senso e Bom Gosto. Excelentíssimo senhor, acabo de ler um escrito de Vossa Excelência onde, a propósito de faltas de bom senso e de bom gosto, se fala com áspera censura da chamada Escola Literária de Coimbra, e entre dois nomes ilustres se cita o meu, quase desconhecido e, sobretudo, desambicioso. Não é traduzindo-se os velhos poetas sensualistas da Grécia e de Roma, requerendo fábulas insonsas diluídas em milhares de versos sem sabores. Não é com idílios grotescos, sem expressões nem originalidade, com alusões mitológicas que já faziam bocejar nossos avós, com frases e sentimentos postiços de académico e retórico, com visualidades infantis e puerilidades vãs, com prosas imitadas das algaravias místicas de frades estonteantes, com banalidades, com ninharias, não é, sobretudo, lisonjeando o mau gosto e as péssimas ideias das maiorias, indo atrás delas, tomando por guia a ignorância e a vulgaridade, que se hão de produzir as ideias, as ciências, as crenças, os sentimentos de que a humanidade contemporânea precisa para se reformar como uma fogueira a que a lenha vai faltando. A futilidade num velho desgosta-me tanto como a gravidade numa criança. Vossa Excelência precisa menos 50 anos de idade, ou então mais 50 de reflexão. É por estes motivos todos que lamento do fundo da alma não poder confessar como desejava. De Vossa Excelência, Coimbra, 2 de novembro de 1865. Nem admirador, nem respeitador, Antero de Cantal.
Esta carta daria origem a uma polémica, a questão Coimbra, que se prolongaria pelo ano seguinte e que levaria mesmo Antero a um duelo com Ramalho Ortigão, que lhe chamou cobarde por escrito, por causa das palavras dirigidas a Castilho, que Antero sabia velho e cego. Normalmente se atribui a Eça de Queiroz o papel de ser o renovador da prosa portuguesa, mas realmente essa renovação já está patente no bom senso e bom gosto, na carta ao António Feliciano de Castilho. Eu acho que é tão importante esse folheto e as pessoas têm a tendência a esquecê-lo. Ele tem uma espantosa atualidade e é lindamente escrito, uma coisa que o António Lobo Antunes outro dia chamava a prosa luminosa do Antero. Ele, ainda hoje, coisas que ele apontava como más, ainda hoje elas são visíveis na prosa portuguesa. Os portugueses adoram adjetivos, dizer coisas escabuladas por aqui e por ali. Ora, o Antero procurava a palavra certa e mesmo nessa carta ao Castilho, ele às tantas diz-lhe: as críticas de Vossa Excelência não têm ideias, mas têm palavras que enchem o dicionário de sinónimos. Que realmente o que é importante é a ideia e não o palavreado. Esse folheto é tão importante e é tão bonito e é realmente, volto a repetir, tem uma tendência a ser esquecido. Depois, aquilo que me atrai no Antero é a sua espantosa capacidade de indignação. É uma indignação que já está patente no Castilho com 23 anos e que depois volta a ser repetida na carta ao Marquês de Ávila e Bolama, depois da proibição das conferências do Casino. Mas a intervenção pública mais notável de Antero foi a preparação e atuação nas célebres conferências do Casino Lisbonense, em Lisboa, em 1871. Antero estava em contato com a Internacional Socialista, relera o seu Proudhon e estava imbuído de ideias de iberismo após a Revolução de Espanha e a publicação do seu Portugal perante a Revolução de Espanha. A Conferência de Antero, Causas da Decadência dos Povos Peninsulares, provocou viva reação, já que implicitava uma ideia de federalismo ibérico e apontava causas da decadência comuns a Portugal e Espanha que atingiam a Igreja e os valores tradicionais. O catolicismo pós-tridentino, a Contra-Reforma, a Inquisição e os jesuítas, o absolutismo e o desenvolvimento das conquistas longínquas. Termina com a apologia da Revolução, que não deve entender-se violenta e radical, mas obra de ciência, de evolução, de aperfeiçoamento social. O cristianismo foi a revolução do mundo antigo. A revolução não é mais que o cristianismo do mundo moderno. A obra de reforma social é quase uma religião para ele. O desejo de justiça e de regeneração da sociedade, que via atingida por males estruturais e antiquíssimos e agora confrontada com o operariado sedento de justo salário e condições humanas e humanitárias. Se a humanidade não quiser compreender a bem as aspirações utópicas do socialismo dos meados do século, outro socialismo de luta de classes, é visível a influência da filosofia de Hegel e também ecos do marxismo e da propaganda da Internacional Socialista, que enviou emissários a Portugal em 1871, então formas mais organizadas de socialismo viriam despertar os homens e as sociedades. Antero, natural de uma ilha, nascido numa época romântica, foi ele próprio, no seu revolucionarismo e na sua forte reação às coisas convencionais e à sociedade do seu tempo, foi ele próprio um romântico. Desde a infância, sujeito a uma educação católica tradicional, como ele diz na célebre carta autobiográfica que tenho ouvido ler, essa educação católica tradicional foi varrida num instante na sua vivência de estudante de Coimbra, abalado pelas leituras trazidas por Caminho de Ferro e, sobretudo, pelo seu temperamento arrebatado. Antero era um arrebatado, um temperamental, como hoje diria, que tinha altos e baixos já notados pelos seus amigos de Coimbra, nomeadamente pelo próprio Eça de Queiroz. Penso eu, não com autoridade nem da psicanálise, nem de nenhum outro ramo em especial, mas penso eu, como homem da minha época, que será fácil descobrir em Antero de Quental dados genéticos e temperamentais que lhe eram desfavoráveis. Inclusivamente, esses dados de reação muito assomadiça, muito viva, e que também têm alguma coisa a ver com a educação. Sabemos que numa
despedida da ilha, o pai o mandou cumprimentar pessoas do conhecimento familiar e que, para pôr à prova o seu espírito de obediência, o mandou vestir o casaco ao contrário, portanto, com o avesso para fora, e ir cumprimentar essas pessoas, vendo o pai da janela como é que ele se portava. E uma criança de cerca de 12 anos, salvo erro, foi posta à prova com esta cruel experiência para ver se ele obedecia, o que realmente Antero fez, mas que provavelmente deixou alguma marca, porque quem exige isto de uma criança ou de um filho também exigiria outras coisas. Claro que para alguns psicanalistas esta poderia ser embrionariamente uma parte da explicação do espírito revolucionário de Antero, que reagiu ao pai, a quem não estava muito efetivamente ligado, mas sim à mãe, nessa dependência algo neurótico ou afetivo em relação à mãe, e teria reagido subconscientemente a esta violência pedagógica do pai, transformando-se num revolucionário. As ideias do socialismo proudhoniano já haviam mesmo levado Antero a fazer uma experiência do proletariado em Paris nos finais de 1866, muito mal sucedida. O clima, a dureza da vida cotidiana, a total inapetência de Antero para as duras tarefas práticas da aprendizagem de uma profissão manual obrigaram-no a desistir e provocaram-lhe uma forte depressão. São pungentes as cartas que a propósito escreve aos seus grandes amigos, os irmãos José e Alberto Sampaio, a cuja Quinta de Santana, em Guimarães, se acolhe quando regressa da triste experiência de Paris em finais de janeiro de 1867. Em agosto desse ano, vem a Ponta Delgada para uma curta estadia. Outra viagem fará em 1869 a Nova Iorque, onde experimenta algum apaziguamento. Mas, a partir de 1874, depois de adoecer gravemente em Ponta Delgada e até de fazer uma visita a um médico homeopata em Angra do Heroísmo, Antero não mais terá saúde. Importantes também os vereditos do Dr. Sousa Martins, nome significativo da geração de 70 a que pertence Antero, e do médico francês Charcot, que consulta em Paris em 1877, chegando a fazer uma cura num internato em Bellevue. Poeta da angústia metafísica, que exprime em sonetos românticos dos mais belos da língua portuguesa, Antero tem, porém, consciência que a sua poesia é fruto da sua crise interior permanente, da sua doença. Encara mesmo os sonetos como um testamento poético e as memórias de uma consciência, como descreve na célebre carta autobiográfica a Storck de 1887. Mas, no Natal de 1885, já escrevera ao seu amigo Jaime Batalha Reis. Empreendi, só com a força da vontade e da razão, não só curar uma nevrose, mas transformar um temperamento. Este processo implicava uma morte violenta, a do poeta que em mim havia, ainda que entre nós, creio que ao desgraçado, já pouco fôlego lhe restava. Como quer que seja, o volume dos meus sonetos completos, que estou imprimindo, será o meu testamento poético. O Antero filósofo da última fase da sua vida buscou a síntese do pensamento do seu tempo. Uma síntese que fosse capaz de dar uma fundamentação metafísica à visão do real que era dado pelas ciências e que apontava para o cariz evolutivo, quer do universo, quer da sociedade. Evolução essa, contudo, não podia ficar reduzida a uma explicação meramente mecânica. Era necessário compreender que, subjacente à evolução das coisas, há uma finalidade que aponta para a realização do ideal ético. Daí que ele, nas tendências gerais da filosofia, tinha dito de uma maneira lapidar que o drama do ser termina na libertação final pelo bem. Isto é, desde a mais ínfima esfera do real até ao homem, cabendo ao homem assumir e dar consciência a essa evolução, o fundamento último de tudo é de cariz ético. Compreendendo isto, percebe-se então porque é que também não se pode ser otimista à maneira do iluminismo ingênuo do século XVIII.
porque a realização do ser, que é universal, implica necessariamente a finitude e a morte, implica a dor, implica o sofrimento. E só à luz desta dialética entre a finitude e os desejos de infinitude, a imperfeição e a aspiração ao perfeito, é que verdadeiramente se deve compreender a vida como tensão. Assim sendo, quanto a mim, é errado aqueles que dizem que Antero é um pessimista puro e simples, ou aqueles que concluem, valorizando sobretudo uma certa fase da sua carreira, que a segunda fase é uma simples degenerescência da essência de um pensamento profundamente otimista. Ora, julgo que a lição de Antero, quer nos últimos textos filosóficos, quer nas suas cartas, é clara. Deve-se assumir o otimismo por onde aponta a compreensão metafísica das coisas, mas simultaneamente percebendo que ao nível das existências individuais esse otimismo só se realiza na dramaticidade do ser. Por isso, só dentro do pessimismo é que se pode ser otimista, só dentro do realismo ou do naturalismo é que se pode ser verdadeiramente metafísico. Mas a constante interrogação do ser perante Deus, que o faz procurar o fim supremo do não ser, faz aparecer na sua poesia um tom de pessimismo que, apesar de herdeiro do pessimismo da exaltação romântica, passa do sentimento à razão. Faz daquela poesia, como diz Eça de Queiroz, a tradução lírica de uma angústia filosófica. Sonho que sou um cavaleiro andante, por desertos, por sóis, por noite escura, paladino do amor, busco anelante o palácio encantado da aventura. Mas já desmaio, exausto e vacilante, quebrada a espada já, rota a armadura. E eis que súbito o avisto, fulgurante na sua pompa e aérea formosura. Com grandes golpes bato à porta e brado: eu sou o vagabundo, o deserdado, abri-vos portas de ouro ante meus ais. Abrem-se as portas de ouro com fragor, mas dentro encontro só, cheio de dor, silêncio e escuridão e nada mais. Antero, que viveu com a sua geração o ideal de progresso e crença na ciência, não é, porém, um positivista como foi, por exemplo, Teófilo. A sua visão do mundo exigia-lhe uma explicação capaz de abarcar a relação moral do homem com o cosmos, a finalidade que leva a só se conhecer a realização suprema no bem supremo. O naturalismo apareceu-me não já como a explicação última das coisas, mas apenas como sistema exterior, a lei das aparências e a fenomenologia do ser. No psiquismo, isto é, no bem e na liberdade moral, é que encontrei a explicação última e verdadeira de tudo, não só do homem moral, mas de toda a natureza, ainda nos seus momentos físicos elementares. O Ocidente produzirá, pois, por seu turno, o seu budismo, a sua doutrina mística definitiva, mas com mais sólidos alicerces e, por todos os lados, em melhores condições do que o Oriente. Na poesia de Antero há uma procura, uma corrida. Ele caminha ao longo de alguma coisa, ele corre para alguma coisa, para o nada, para o nirvana, para o vazio, para a solidão, mas tanto o cavaleiro andante que atravessa desertos, sóis, noites, grandes extensões, como noutro que me permitia citar rapidamente, que é o soneto intitulado Nirvana, para além do universo luminoso. Para além do universo luminoso, cheio de formas, de rumor, de lida, de forças, de desejos e de vida, abre-se como um vácuo tenebroso. A onda desse mar tumultuoso vem ali expirar, esmaecida. Numa imobilidade indefinida, termina ali o ser, inerte, ocioso. E quando o pensamento, assim absorto, emerge a custo desse mundo morto e torna a olhar as coisas naturais, a bela luz da vida, ampla, infinita,
só vê com tédio em tudo quanto fita a ilusão e o vazio universais. No fim da vida, Antero olha o seu passado com serenidade e maturidade. A reação ao ultimato inglês, 1890, leva a convidarem-no a presidir a Liga Patriótica do Norte, que reúne algumas vezes, mas que o deixa finalmente desiludido nesse fim de século de tantas vicissitudes políticas nacionais e europeias e às portas da Revolução Republicana de 1910, que a decadência do poder da monarquia estava a acelerar. Superada a sua velha exaltação socialista, revolucionária e federalista, Antero é agora uma figura carismática, que encarna o patriotismo pisado pelo ultimato do governo inglês. Entretanto, publica na Revista de Portugal, de Essa de Queiroz, as tendências gerais da filosofia na segunda metade do século XIX e ainda no mesmo ano de 1890, a segunda edição dos Sonetos Completos, cuja primeira edição, com prefácio de Oliveira Martins, saíra em 1886. A 5 de junho de 1891, vem para São Miguel, tentando estabelecer-se nesta ilha, cheio de esperança neste regresso. A doença de que padecia desde 1874, mais declaradamente, com alternâncias de euforia e depressão, atonia, abulia e pessimismo, psicose maníaco-depressiva segundo Miller Guerra, e cujo estudo continua em aberto, juntando-se ao efeito depressivo do clima e a desentendimentos familiares com a irmã em São Miguel, nomeadamente sobre o destino a dar às já crescidas filhas do seu falecido amigo Germano Vieira Meireles e que tomara a sua conta, levam-no a nova crise e a suicidar-se ao fim da tarde de 11 de setembro de 1891 num banco do campo de São Francisco, junto do Convento da Esperança, em Ponta Delgada. Na mão de Deus, na sua mão direita, descansou afinal meu coração. Do palácio encantado da ilusão descia passo e passo a escada estreita. Como as flores mortais com que se enfeita a ignorância infantil, despojo vão, depus do ideal e da paixão a forma transitória e imperfeita. Como criança em lôbrega jornada, que a mãe leva no colo agasalhada e atravessa sorrindo vagamente selvas, mares, areias do deserto. Dorme o teu sono, coração liberto. Dorme na mão de Deus eternamente.